muito feliz de estar reunido com vocês aqui nessa noite para compartilhar a palavra. E eu quero lembrar, na verdade, a respeito de bons meses atrás, né? O ano passado, nós tivemos uma ministração que falava a respeito de características de uma igreja abusadora. Tá? Eu não sei, levanta a mão aqui, quantos estavam nesse culto, assistiram no YouTube? No período da noite tem uma galera aí que assistiu mais, mas bastante gente ainda não assistiu. Pessoal, é o seguinte, quem não assistiu, depois chega em casa, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste essa mensagem. Porque ela é muito importante, né? Ela é uma instrução para que nós possamos viver esse tempo de uma maneira mais saudável. Tá? E algumas semanas nós temos conversado a respeito de algumas culturas que é importante estabelecermos dentro da igreja para que esse convívio ele se torne saudável, né? Para que esse tipo de experiência abusiva, que acredito que muitos de nós já vivemos, não venha a se repetir. Então, nós já falamos sobre a cultura da graça, compaixão, do serviço, e hoje eu quero conversar sobre mais uma cultura com vocês. Eu falei de manhã, eu gosto de manter um mistério, para vocês descobrirem mais lá na frente sobre o que nós vamos conversar. Mas antes de eu dar seguimento ao que eu quero conversar propriamente, eu acho importante nós juntos fazermos uma reflexão do porquê que uma igreja abusadora, ela subsiste. Por que nesse tempo nós vemos isso se manter? Por que nós vemos essas experiências se repetirem? Eu e você provavelmente já vivemos isso na nossa história cristã, mas nós vemos muitas pessoas passando por isso também. Hoje de manhã, quando eu fiz essa ministração, veio algumas pessoas falando assim, Rafão, eu estou vivendo isso ainda, estou passando por essas dificuldades. Então, é algo atual. Mas por que isso se mantém? Por que nós vemos isso se repetir? E eu acredito que tem dois motivos que eu gostaria de conversar com vocês, e o primeiro deles é a imaturidade, que todos nós aqui já passamos por esse momento. Em algum momento, quando começamos a caminhar com Cristo, nós somos imaturos. Nós não temos a consciência ainda do que é certo, do que é errado. E nós acabamos, sim, nos submetendo a algumas coisas que nos indicam, que nos pedem, porque nós não sabemos ainda filtrar, né, o que é certo, o que é errado, não temos clareza a respeito disso, e algumas pessoas acabam abusando dessa falta de esclarecimento, né? Eu lembro que o pastor Robson comentava aí no domingo passado que de 7 dias da semana, praticamente 8 dias eu estava dentro da igreja, né? E isso é muito de alguém que não é muito maduro ainda, que não entende que devemos e podemos viver igreja fora do templo, que temos uma família para alcançar para Jesus, que temos pessoas fora da igreja que precisamos resplandecer Jesus. Então, eu acabava me submetendo porque eu entendia que era essa a única forma correta de viver a igreja. E por não ter a clareza do que era certo ou errado, as pessoas se aproveitavam disso e eu acabava correspondendo. Então, dentro da imaturidade, você encontra muito a respeito disso. Mas a imaturidade, ela carrega algo, que é a ingenuidade. Todos nós acabamos, dentro da imaturidade, tendo esse perfil de imaturidade, né? E nós podemos resolver isso, tá? Que a imaturidade, a ingenuidade, ele é um campo perfeito para as pessoas poderem abusar, nos oprimir de alguma forma, tá? Então, quando nós somos ingênuos, nós acabamos, então, permitindo que essas pessoas nos indiquem qual o caminho que nós vamos seguir. Mas a imaturidade ela tem uma solução, que é o amadurecimento. Eu e você, nós temos o compromisso de alcançar maturidade intelectual, a maturidade emocional, e de conseguir perceber que alguns caminhos que nos indicam pode não ser caminhos que Deus deseja que a gente siga, tá? E eu quero contar uma experiência que eu passei para vocês, né? Há alguns anos, fazem 10 anos que eu passei por isso. Seguinte, pessoal, esse tamanho todo aqui, ele existiu desde sempre, tá? Não é de agora. Eu já nasci, né, tendo que tomar cuidado.
Eu lembro que o médico chegou para a mãe e disse, olha, ele nasceu gordinho demais, então tu vai estar sempre ter que cuidar esse rapaz aí, porque pode ser que, né, tenha alguns problemas no futuro. E ele não estava mentindo, não. E eu lembro que nesse ano de 2013, eu participei de uma ministração de um pastor que, assim como eu, ele era avantajado também. Só que naquele dia, né, quando nós reencontramos ele estava fininho. Eu não sei o que ele fez, se ele fez alguma reeducação alimentar e tal. Nos surpreendeu, a gente olhou e disse, nossa, mas está diferente. E então ele veio ministrar. Gente, para ajudar, naquele público, era só eu e mais um, que era fortinho. O resto, todo mundo, né, bem, se cuidava. E isso não é errado, mas quando nós temos experiências pessoais, é comum nós trazermos elas, né, para ministrar, porque é um testemunho. Nós queremos compartilhar o que Deus fez em nós. Então, a ministração desse preletor, ela girou toda em torno de ele ter perdido peso. E está tudo certo. E chega um momento que ele começa a falar que o fato dele ter perdido peso tinha a ver com a busca que ele tinha intensificado com Deus. E aí também está tudo certo. É a experiência pessoal dele. E em um momento ele para, olha para mim, ele aponta para mim e fala assim, tu quer perder peso? Busca mais a Deus. Olhou para outra pessoa presente no recinto, quer perder peso? Busca mais a Deus. Eu fiquei num constrangimento que eu não sei nem descrever para vocês. Eu levantei dali e fui comer um chocolate. Para passar o constrangimento. Estou brincando, não levantei, não. Mas eu era menos maduro do que sou hoje, mas mais maduro do que eu era quando eu me converti. Então, algumas coisas eu já tinha entendido que era bom, o que era ruim. A ingenuidade, nós ficamos cara a cara com a maldade, às vezes nós não compreendemos, mas conforme nós vamos nos comprometendo e amadurecer, nós entendemos que, cara, tem coisas aí que eu olhei e falei, Jesus, eu sei que está tudo certo, que tu não pensa assim, o pregador se emocionou, sigo a minha vida aqui me cuidando, porque eu sei que eu tenho que me cuidar, mas eu sei que a minha relação contigo não tem a ver com o meu tamanho, porque senão eu estava ralado, né? Então, coisas assim, não foi só eu que passei, vocês, de repente, podem contar várias outras histórias de coisas absurdas que nós já ouvimos ao longo desses anos, mas a maturidade, ela nos protege disso. Só que o outro motivo que eu quero conversar com vocês é que nós temos expectativas nesses relacionamentos e por isso que nós nos submetemos a eles. Deixa eu explicar para você. Qual é o perfil de uma pessoa que é opressora dentro da igreja? São pessoas egocêntricas, são pessoas narcisistas, são pessoas desonestas, são pessoas com um caráter corrupto, pessoas que não deixaram Jesus tocar em diversas áreas das suas vidas, que não estão dispostas a serem transformadas. Esse é um perfil de alguém que insiste em permanecer no velho homem. Você que está aqui, ou você que está nos assistindo, que ainda não ouviu falar desse termo, velho homem, deixa eu te explicar. Essa expressão ela se refere à natureza não regenerada e às atividades que caracterizam um homem antes da sua nova vida em Cristo. Então, somos pessoas que ainda não fomos transformadas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem de nós, quando entramos na igreja, começamos a nossa caminhada com Jesus, não carregamos pelo menos uma dessas características que eu falei? Quantos de nós não precisamos passar por muitos processos para sermos pessoas melhores e com um caráter transformado em Jesus? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando nós chegamos diante de líderes, diante de pessoas que são opressoras, e nos submetemos a esse relacionamento, é porque nós também temos o nosso coração corrupto e temos o desejo de chegar onde eles chegaram, da forma que eles chegaram. Então, eu me submeto. Eu vou permitindo que ele faça o que ele tenha que fazer comigo, porque eu estou de olho no resultado. Eu quero chegar onde ele chegou. Eu quero conquistar o lugar que ele conquistou.
E se Ele está fazendo comigo dessa forma, é porque é essa forma que eu vou chegar lá. Então eu vou me submeter. E nós começamos a nos desvencilhar disso quando amadurecemos e quando o Espírito Santo vai tratando o nosso coração. Certo? É muito provável que pela nossa submissão a esse tipo de experiência opressora, em algum momento nós fomos o opressor de alguém. Em algum momento nós reproduzimos aquilo que nós nos submetemos. E daí você deve estar falando, Rafão, tu nem me conhece direito para estar falando isso, tu não conhece o meu caráter. Não, eu não conheço, eu conheço o meu. E eu posso afirmar para vocês que durante todos esses anos de caminhada com Jesus, em algum momento, eu já me relacionei com pessoas buscando um lugar. Eu já desejei títulos dentro da igreja. Eu já desejei que o meu irmão que estava tendo sucesso deixasse de ter sucesso porque ele estava ofuscando o meu. Por quê, Rafão? Porque eu tenho um coração corrupto, eu tenho uma natureza pecaminosa. E se eu não cuidar isso, em algum momento eu estarei me submetendo a algo que não é saudável, porque eu quero chegar num lugar que para mim é sucesso. Só que da mesma forma que a imaturidade tem uma solução, podemos solucionar esse tipo de situação correspondendo a algo que Jesus direcionou a sua igreja a viver. E eu quero alinhar algumas expectativas, principalmente a nossa, com a expectativa de Jesus nesse momento. Então, abram comigo lá em Mateus, no capítulo 22, e nós vamos ler dos versos 15 ao 22 juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 15. E vamos alinhar algumas expectativas, amém? Vocês estão junto comigo? Vocês estão com calor? Não? Ah, então eu vou ir para baixo. Vamos ficar juntos, eu estou com calor aqui. Vamos ler então Mateus 22, a partir do verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Mostrai-me a moeda. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes, de quem é essa efígie e essa inscrição? Dizem-lhes ele, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Pessoal, eu quero analisar com vocês o contexto do que estava acontecendo ao redor dessa passagem. Eu não quero me deter propriamente na resposta de Jesus, tá? Existem dois grupos ali. Os fariseus, que eram um grupo religioso, né, que eles eram muito radicais com as leis, e eles davam muito trabalho para Jesus, porque eles estavam sempre confrontando Jesus. E existia um outro grupo que era um grupo político, e até mesmo dizem que era um pouco desorganizado, os herodianos, tá? E que eles eram a favor da aliança dos judeus com o Império Romano. Os fariseus não eram a favor. E os fariseus viam os impostos cobrados como algo injusto e ruim. Os herodianos não. Então, são dois grupos opostos, diferentes nas suas ideologias, que decidiram ainda assim se juntar para cancelar Jesus, para derrubar Jesus. Nós não concordamos, mas nós vamos nos juntar, porque a gente vai pegar Jesus, vamos pregar uma peça para ele. E eles levam uma situação, e é essa situação que eu quero que você pense a respeito dela. Eles levam uma situação para Jesus, dizendo, Jesus, existem impostos injustos sendo cobrados, você concorda, acha que isso é lícito? E Jesus, então, dá essa resposta, dizendo, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Objetivo, muito simples, explicando para eles, é isso que se faz em relação a isso. E o porquê que ele é tão objetivo? Porque eles estavam levando para Jesus uma pauta que era importante para eles. Uma situação que era importante para eles, um problema político,
um problema econômico, um problema que era um problema social. Eles estavam indo até Jesus para que Jesus ele resolvesse isso. Só que vamos alinhar as nossas expectativas. Jesus ele não estava na pauta de Jesus resolver esse tipo de problema. Na pauta de Jesus estava nos ajudar a vencer os nossos pecados. Então eu acredito muito que se esses grupos chegassem diante de Jesus e falassem assim: Jesus, existem impostos sendo cobrados e o meu coração ele tem se inflamado contra o nosso governo, contra as nossas autoridades. Eu tenho gerado dentro do meu coração uma rebelião, eu tenho mirado, eu tenho pecado contra isso. O outro grupo falado: olha Jesus, eu vejo que eles estão cobrando indevidamente, mas para a gente não tem problema nenhum, mas eu vejo que o meu coração pode ser um coração corrupto. Se eles estivessem expondo o seu pecado, eu tenho certeza que a resposta ia ser diferente. Jesus ia argumentar, contra-argumentar, ia dar lições, ia falar parábolas, ia explicar para eles porque o pecado no nosso coração é a pauta de Jesus. É para isso que ele veio. Agora vamos analisar com a gente, igreja, reunidos aqui. Quantas vezes entramos dentro do culto para participar do culto e começamos: Deus, sou eu de novo. E Jesus me ajuda, aquela causa na justiça, Deus. Aquilo lá está trancado, libera aquilo, Jesus, eu preciso disso. Ou Deus, sobrou mês e faltou dinheiro. Me ajuda nas minhas finanças, eu preciso que o Senhor mande um Pix inesperado para mim. Né? Ou Jesus, aquele familiar que quer que eu gaste o meu réu primário, ajuda, muda ele, muda essa situação. Nós nos relacionamos com Jesus para que ele solucione os nossos problemas. Mas faz muito tempo que, de repente, nós não chegamos diante de Jesus e choramos o nosso pecado. Porque o nosso pecado é pauta para Jesus. Ele não morreu na cruz para resolver o meu e o seu problema. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E se nós não nos relacionamos com Jesus nesse prisma, nesse ambiente, nós estamos fugindo de um ambiente de transformação, um ambiente onde nós nos tornamos aquilo que Jesus deseja que eu e você nos tornamos. A cultura que eu quero conversar com você nessa noite é a cultura de sermos semelhantes a Jesus. É a cultura de nos tornarmos semelhantes a Ele. Então é arriscado eu e você chegarmos na igreja com as nossas pautas importantes, com os nossos problemas. Irmãos, eu não creio que Jesus quer que você viva uma vida cheia de problemas. Ele vai te dar recursos para vencer isso, principalmente tratando o seu coração pecaminoso, que é o que mais atrapalha na hora de a gente resolver um problema. Só que desde quando eu me converti, não teve uma semana que eu não tive um problema para resolver. Então, assim, vamos esquecer esse negócio de que a gente está na igreja para não ter problema. Teremos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Então, Jesus ele veio a trabalhar o nosso coração, o nosso pecado, e para sermos semelhantes a Ele, nós temos que entender esse tipo de relação com Ele e corresponder. Amém? Eu quero conversar com você sobre uma grande missão que Jesus nos deixou, para esclarecer bem a respeito dessa questão de sermos parecidos, semelhantes com Jesus. Em Mateus 28, 16 ao 20, se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler, diz assim, Mateus 28, 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém.
Antes de Jesus subir aos céus, ele dá essa missão para os seus discípulos, para a galera que ele estava ali treinando. No Evangelho de Marcos, vocês vão encontrar ele falando: ide pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de Mateus, ele fala: ide, fazei discípulo de todas as nações. Uma citação, ela não anula a outra. Uma citação complementa a outra. Porque o que Jesus está falando aqui é que não vá apenas e pregue a minha mensagem. Não sejam apenas pregadores que proclamam a mensagem da salvação, mas façam discípulos. Construam nessas pessoas o caráter que há em mim. E deixa eu lhe explicar o porquê estou falando isso. Vamos para uma aula de português. Discipulado é uma palavra homônima. O que é homônima? Deixa eu ler aqui, para eu não errar. É uma palavra que tem a mesma pronúncia ou a mesma grafia que a outra, mas que possui um significado diferente delas. Exemplo: manga, fruta, e manga de camisa, de camiseta. É a mesma pronúncia, a mesma grafia, mas muda o significado. Risco, algo arriscado, ou um risco de caneta, um risco de lápis. São pronúncias e grafias iguais, mas com significados diferentes. A palavra discipulado, ela é uma palavra homônima, mas com significados que se relacionam, diferente desses exemplos que eu dei para vocês, tá? E quais são esses significados? Discipulado, ele pode ser o ato de ser como Jesus, ou o ato de colaborar com a formação de Cristo no outro. Francis Chan, um pregador, evangelista, escritor, ator, não sei se ele é isso. Ele escreveu a seguinte frase: discipular é fazer uma cópia, é compartilhar quem eu sou com alguém. Agora, se você não tem comunhão com Deus, nós não queremos dois de você. Muito obrigado, galera. Gente, se vocês convivessem com um Rafão, sem comunhão com Deus, vocês não iam curtir muito. Se vocês vivessem com 2 Rafões, sem comunhão com Deus, daí ia ser insuportável. De manhã, a minha esposa concordou. E agora à noite foi a minha irmã. Ó, para mim chega, galera. Mas ia ser ruim o negócio. Então ele fala a respeito disso, que nós não queremos 2 de você, nós queremos pessoas com comunhão com Deus. Por quê? Porque discipulado, ele só vai acontecer, eu só vou contribuir com a formação de Jesus no próximo, se eu estiver me comprometendo a ser semelhante a Jesus, a formar Jesus em mim. Então, antes de acontecer esse relacionamento na horizontal, onde eu contribuo com o crescimento do meu irmão, eu preciso estabelecer muito firme esse relacionamento na vertical, onde eu me relaciono com Jesus e me torno semelhante a Ele. Então, quando Jesus ele dá essa missão à igreja e diz: ide, galera, e façam discípulos, ele não está dizendo só vão e falem a mensagem, mas ensinem, instruam, levem essas pessoas a um lugar de transformação, ao ponto que elas se tornem semelhantes a mim. Que o mesmo Cristo que tem sido formado dentro de vocês, seja formado dentro delas. Irmãos, uma vida dentro da igreja, ela não é uma vida fácil. Porque existem pessoas que você ama quando você encontra aqui. Existem pessoas que você tem muita afinidade, que é fácil de lidar, que é fácil de conviver. Mas tem as pessoas que não é. Que a gente suporta, que a gente faz isso. É normal isso. Relacionamentos, pessoas diferentes. A única pessoa dentro desse ambiente que sabe lidar com os problemas de todos, que sabe conviver com os pecados de todos, que ama e tem misericórdia por todos que estão aqui, é o pastor. Não, estou brincando. É Jesus. Que responsa, né? Meu Deus, eu não sei não. É Jesus.
Ele é o único que sabe lidar com todos nós, e ama a todos nós, e tem misericórdia de todos nós. Então, para que isso se torne algo saudável, para que a gente possa nos relacionarmos de maneira saudável, eu preciso ter Cristo vivo em mim. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Então vai ser saudável e mais fácil conviver com as pessoas. Eu vou saber perdoar, eu vou saber amar, eu vou saber ter misericórdia. Eu vou saber instruir, sendo semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo, ele já nos instrui em relação a isso. Em 1 Coríntios 11, no verso 1, ele diz assim, tornem-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele não estava dizendo, cara, eu sou topzera, então vocês precisam me imitar. Não, ele explica por quê. Me imitem, porque eu imito a Cristo. Façam o que eu faço, me olhem como uma referência, porque eu imito a Cristo. Então eu entendo, eu sei o que vai ser replicado quando vocês me imitarem. Tanto que em Gálatas 2:20 ele fala o seguinte, eu já fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso que a nossa pauta aqui é nós sermos transformados, transformar quem somos, não aonde estamos e nem mesmo o que estamos enfrentando, mas quem nós somos. O apóstolo Paulo, ele foi tão profundo nesse relacionamento que ele consegue afirmar dizendo, galera, não sou mais eu quem vivo. As características que vocês têm visto aqui não é de uma pessoa que não foi regenerada. Hoje Cristo vive em mim. A vida que vocês veem em mim é Cristo. Então me imitem. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E a minha missão e a minha responsabilidade é formar Cristo no coração de vocês. Mas como eu me torno semelhante a Jesus, Rafão? Como é que eu posso chegar nesse lugar? Vamos conversar então sobre isso. O livro O Resto do Evangelho, de Dan Stone e David Gregory, é um livro que eu ainda não li. Mas eu acho que ele é bem interessante. Mas eu vou contar uma partezinha do livro que eu ouvi a respeito, que é muito importante. O autor... Alguém já leu esse livro? Ninguém leu, podia ter dito que eu li. Não, tá brincando, não vou mentir aqui, não. O autor, ele conta a história de um pastor que estava vivendo uma crise. O que aconteceu? Esse pastor, ele chegou na igreja e ele ouve a pregação dizendo que Jesus havia morrido pelos pecados dele. Que Jesus havia se entregado, pagou a dívida, né, por ele. E isso deixou ele deslumbrado. Ele ouviu a mensagem da salvação e, naquele momento, ele entregou a vida dele para Jesus. Como muitos de nós aqui. Ele tinha uma compreensão de um evangelho que ainda ele era incompleto. Ele tinha essa consciência de que todos os seus pecados haviam sido perdoados. Ele era considerado justo agora, porque ele foi justificado por Jesus, porque Jesus foi lá e pagou a sua dívida. E foi então com essa boa notícia que o autor decide entregar a vida dele para Jesus. Mas ele conta que, apesar de ele ter um entendimento que sim, os seus pecados foram perdoados, e entender que um dia ele estaria com Deus para sempre, ele relata que ele não conseguia encontrar a vida abundante que era prometida. Daí a gente se identifica às vezes, né? Ele seguia com dificuldade de vencer alguns pecados, ele não tinha a vida abundante que ele esperava em Deus. Ele constantemente perguntava, onde é que está essa vida abundante que você me prometeu? Então nós também compreendemos sim que os nossos pecados eles foram perdoados. Nós sabemos que nós vamos reinar com Cristo eternamente, mas o meio disso é um ambiente desconhecido que às vezes nós não temos respostas de como conviver. O que eu estou expondo aqui é os nossos altos e baixos como cristão.
Que nós, às vezes, não sabemos como lidar com essa dificuldade, essa falta de força que temos para lidar com os nossos pecados, para vencer os nossos pecados, porque assim deveria ser. Eu vi Jesus na cruz, Ele morreu por mim, eu sei que eu vou viver com Ele eternamente, mas e esse processo aqui? Está legal? Às vezes nós encontramos até meios de tentar fantasiar isso. E falamos algumas frases prontas para tentar responder e esclarecer essa dificuldade que nós enfrentamos, mas sendo muito sincero aqui, às vezes nos faltam respostas, a gente não está entendendo para onde a gente tem que ir. E tem sido uma vida, desculpa a palavra, desgraçada, difícil demais, errando, erro após erro, e não encontrando essa vida abundante. A crise desse pastor, ela foi tão grande que ele chegou a entrar em depressão. E um dia a sua esposa foi a um grupo familiar, tipo um grupo familiar nosso, assim, os grupos menores, e ela ouviu um pregador falando uma mensagem que na hora ela disse, o meu marido precisa ouvir isso. Então ela convidou esse pastor para ir até a casa dela e falar essa mensagem para o marido dela. Então, quando ele chega lá, ele começa a compartilhar sobre o resto do Evangelho, a parte que aquele outro pastor ainda não havia compreendido. E ele fala mais ou menos assim, você chega na igreja e você vê aquela cena impactante do Cordeiro de Deus pregado na cruz e morrendo pelos seus pecados, e você se apaixona por aquilo. Só que tem um momento em que algo impressionante acontece. O Cordeiro de Deus, ele não está mais sozinho naquela cruz. Você e ele se tornam um. E agora é Jesus e você pregado naquela cruz. E quando Jesus, ele diz, está consumado e morre, você morre junto com ele. E quando Jesus, ele é sepultado, você é sepultado junto com ele. E ao terceiro dia, quando Jesus ele ressuscitou, você nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. E ele comenta que o maior desafio do Evangelho está aqui. Jesus ele chega e diz, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós costumamos enfeitar um pouquinho essa expressão, tomar a sua cruz. Nós olhamos como se fosse uma expressão baseada numa vida difícil. Ter que acordar cedo para ir trabalhar todo dia, ter que resolver os problemas, né, que é comum ter toda semana, ter que trabalhar, ficar doente às vezes, estou carregando a minha cruz. Mas entendam que quando Jesus ele fala essa expressão, ele está conversando com um povo que via os romanos executarem pessoas na cruz quase todos os dias. Então a cruz, ela era um objeto de morte, não um objeto de vida difícil. Era um objeto de morte. Então quando Jesus diz, pegue a sua cruz e me siga, ele está falando, morre. Se você quiser me seguir, se você quiser ter um meio do processo saudável, onde você compreenda como se comportar, como vencer os seus pecados, eu preciso dizer uma coisa para você. Pegue a sua cruz e morra. Mas morrer para quê? Para que eu possa viver em você. Para que a minha vida ela resplandeça em você. Para que absolutamente mais nada que você entenda que é necessário para que você viva, permaneça. E tudo que eu entendo que deve ser vida em você, resplandeça em ti. Você precisa morrer para que eu viva em você. Por isso que sermos semelhantes a Jesus é uma maneira muito importante de vivermos como congregação, como igreja. Essa cultura ela é muito importante. Porque eu só vou ter compaixão, eu só vou me mover em graça, eu só vou servir de maneira saudável, como nós já conversamos até aqui, se eu for alguém que me empenho em ser semelhante a Jesus. Agora é o seguinte, não é aquela coisa de, em seus passos, o que faria Jesus?
Sabe por quê? Porque nessa condição nós construímos um Jesus que serve às nossas vontades e é conveniente a nós. É morrer. É morrer para nós mesmos. Entender aquilo que tem nos afastado de Jesus, porque o pecado é a única coisa que nos diferencia mesmo de Jesus. Então é morrer para nós mesmos e permitir que Ele viva em nós. Amém? Você tem entendido? Em Filipenses 3, do 8 ao 10, Paulo, ele relata sobre a grande maravilha da vida dele. Olha o que ele fala. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Gente, vamos parar aqui e entender. Sabe essa vida que a gente leva, baseado nos nossos desejos, nas nossas convicções, na nossa cultura? O apóstolo Paulo ele está falando aqui que, cara, perdi tudo isso. Eu não tenho, essa vida eu não vivo mais. Eu não encontro razão nesse tipo de vida. E daí ele continua dizendo, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. Amém? Nós precisamos entender esse lugar. De repente você deve estar pensando, Rafão, que lugar inseguro, estranho, né? Como eu vou viver minha vida daqui para frente, abrindo mão de quem eu sou e permitindo que Cristo viva em mim? Só que, sinceramente, as maiores crises que nós temos vivido é porque nós temos nos esforçado em manter da forma que a gente quer que seja. Cristo ele vem com essa novidade de vida, dizendo, eu quero viver em você. Eu quero que as pessoas olhem para você e me encontrem em ti. E as tuas atitudes, elas vão ser conduzidas por mim. Então, irmão, pega essa cruz e morra. E deixa que eu viva em você. Ele não está em nós para melhorar a nossa vida, nem para resolver as nossas questões. Ele está em nós para viver em nós. Entendeu? E Jesus, ele tem autoridade para nos direcionar a esse lugar de sacrifício, de se entregar. No mesmo livro, Filipenses 2, 5, 11, tem uma das passagens que Jesus tem falado muito comigo, que diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não teve apenas uma morte de cruz, mas Jesus teve uma vida de cruz, onde ele se esvaziou dele mesmo, dando espaço para obedecer em todo o tempo o que o Pai vinha lhe pedir. Por isso que ele tem toda a autoridade para chegar em nós e convidarmos a viver uma vida de cruz, onde nós nos esvaziamos de quem nós somos, para que Cristo viva em nós. E assim, como igreja, nós conseguimos viver uma cultura de sermos semelhantes a Jesus. Por isso que o discipulado, são dois atos, porque você precisa se encher dele, você precisa ser como ele é, conhecer Jesus, para que você possa formar Jesus na vida do seu próximo e contribuir com essa formação. Amém? Vocês estão bem? Amém. Então vamos orar juntos. Vamos cantar uma música para a gente ficar mais de boa. Mas eu quero orar com vocês. Fiquem de pé, o pessoal do louvor, por favor.
Eu entendo que nessa noite, uma direção que eu sinto do Espírito Santo é que para que nós possamos estar neste lugar, de vivermos o processo de sermos parecidos com Jesus, nós devemos justamente alinhar as nossas expectativas. Eu sei que muitos podem ter chegado aqui falando vários problemas que estão enfrentando para Jesus, e nós não queremos tirar esse seu lugar. Se você confia em Jesus, segue assim, é para isso que estamos aqui. Mas eu entendo que como igreja hoje nós devemos nos mover e olhar para dentro de nós, sondarmos os nossos corações e declarar a Jesus que nós precisamos dele para vencer os nossos pecados. Nós não somos pessoas perfeitas. Tem muito pecado aqui dentro, tem muita coisa a ser transformada aqui dentro. Só que se eu me relaciono só buscando solução dos meus problemas com Jesus, eu vou sempre perder esse lugar de ser transformado por Ele. Então eu quero te convidar nessa noite a sondar o seu coração e declarar: Jesus, eu preciso da Tua presença para vencer esses pecados, para ser transformados, para mudar a minha realidade, porque eu quero me parecer contigo, eu quero ser semelhante a Ti, Jesus. E eu sei que você veio para transformar a minha história, essa é a sua pauta. Isso é o que você vê como importante. Eu sei que eu tenho problemas e o Senhor vai tratar os meus pecados para que eu possa lidar melhor com os meus problemas, para que eu possa agir de uma maneira que resplandeça a sua essência nos meus lugares de dificuldades, de tempestades. Então nessa noite eu quero te convidar a ir para esse lugar. Peço ao Espírito Santo, mostre esses pecados que têm atrasado a minha vida, que têm depreciado a minha história, que têm influenciado tanto no meu relacionamento contigo. E vamos ir para um lugar que Jesus sempre desejou que nós estivéssemos, um lugar de transformação. E de fato hoje pegue a sua cruz e escolha morrer para que Ele viva em você. É uma mensagem muito forte, mas é só o amor de Jesus que pode nos dar coragem para ir para esse lugar. Amém? Espírito Santo, Tu és tão maravilhoso. E cada palavra que foi liberada aqui neste lugar, que o Senhor venha estar levando aos corações dos meus irmãos e esteja instruindo-os nesse tempo. Nós queremos ser parecidos contigo. Nós queremos resplandecer quem Tu és. Então nós entendemos, para que isso aconteça, eu preciso estar em um ambiente de transformação e me comprometer com isso. Não aceitar mais viver envolvido pelo meu pecado, pelos meus prazeres, pelas minhas transgressões, mas dar a liberdade para que Tu venha e me ajude a vencer cada um desses pecados que tem me assombrado, que tem me induzido a viver coisas que não agradam ao Teu coração. Então nessa noite, Espírito Santo de Deus, Tu que és poderoso, eu oro para que Tu venha sobre cada um e esteja revelando a eles aquilo que eles devem clamar por transformação. Às vezes nós chegamos, irmãos, na igreja ardendo em ciúmes, com inveja, com soberba, mergulhados em prostituição, longe de estarmos santificados e purificados. E essa noite é o dia para você correr nos braços de Jesus e pedir que Ele te transforme. Aleluia, aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração. Como a
ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu quero convidar aqueles que têm sentido inclinados em seu coração a essa reconexão ao coração de Cristo, a dar passos de fé e você vir aqui à frente, se prostrar, adorá-lo e clamar ao Senhor por esse ambiente de transformação e declarar: Senhor, eu preciso de Ti. Você que tem visto e entendido em seu coração que existem áreas que o Senhor precisa transformar para que você avance na sua caminhada com Jesus, eu te convido a vir aqui à frente, se prostrar diante dele e clamar: Jesus, eu preciso de Ti. Cantando essa canção como uma oração, declarando: eu preciso de Ti, porque sem você, Jesus, eu não posso viver. Nós temos alguns líderes que estarão orando pela sua vida, abençoando a sua vida. Se você precisar expressar alguma coisa a eles, fiquem à vontade, mas não percam essa oportunidade de um mover de misericórdia e graça do Senhor neste lugar. Eu te encorajo a dar esse passo de fé, estar se derramando diante de Jesus nessa noite. Aleluia. Nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Sim, nós queremos ser parecidos contigo. Como se esquecer o que fizeste por mim? Quão alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena existir sem a Tua presença, Jesus, sem a Tua vida em nós. Mas que o ar que eu respiro,
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nós precisamos de ti, Jesus. Que dia após dia o Senhor venha quebrantar os nossos corações e nos levar a esse lugar de arrependimento e de transformação. Esse é o clamor do nosso coração, Jesus. Precisamos de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Igreja, eu te encorajo a cantar essa oração com toda a sua força. distante de ti, Senhor, não posso viver. não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, aplauda o Senhor e glorifique a sua doce presença neste lugar. Nós te amamos, Jesus, amamos a tua vida em nós e precisamos de ti em todo tempo. Em todo tempo, mais que o ar que nós respiramos, nós precisamos de ti, Jesus. Aleluia.